Luísa, bom, boa noite para todos, para todas que estão aqui presentes. Queria muito agradecer a Lace pelo convite de estar aqui hoje com vocês, para a gente trocar um pouquinho da interpretação básica do eletrocardiograma, né? Eu já peço desculpas antecipadas aqui, porque minha conexão não está tão boa, está chovendo muito aqui no Rio. Então, se a gente tiver problemas, eu enviei a aula para a Luísa também, e aí a gente vê como faz, né? A gente agora está tendo que lidar com esses recursos tecnológicos e fica na dependência de conexão muitas vezes, né? Queria agradecer muito a presença de várias pessoas que eu conheço, que estão aqui, que está dando para matar um pouquinho a saudade, vendo as fotos ou o vídeo das pessoas. Alguns alunos aqui da Unirio também que estão presentes, então com muito carinho que eu preparei essa aula para a gente discutir hoje. Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês, só vou pedir um retorno também a hora que tiver compartilhada, se está tudo ok, e aí a gente começa. Então, como a Luísa falou, a gente vai ter alguns momentos, né, para eu tirar dúvidas, vocês podem ir escrevendo no chat, e também eu acho que no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa, abrir o microfone, não tem problema nenhum por mim, tá bom? Bom, vocês estão vendo minha tela, só para confirmar? Tá aparecendo sim, Andressa. Obrigada, Luísa. Então, hoje a Imagina. gente vai falar sobre a interpretação básica do eletrocardiograma, né? Mas antes da gente entrar na interpretação do eletrocardiograma, de fato, eu propus a gente fazer uma revisão da eletrofisiologia cardíaca, e aí sim a gente começar a falar dos princípios básicos e da estratégia para a interpretação dessa língua, né? Se a gente pode dizer assim, que é o eletrocardiograma. Então, começando pelo coração, né? Uma revisão bem rápida, acho que todo mundo que está aqui presente já viu isso que eu vou falar, mas serve muito como base para que a gente possa conseguir interpretar esse exame, né? Então, lembrando, né, que o impulso elétrico produzido no coração, ele é produzido lá no átrio direito, pelo nó sino atrial, é conduzido pelos dois átrios e chega no nó átrio ventricular, onde ele é conduzido pelos ventrículos, né, pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Então, esse é o caminho preferencial do impulso elétrico dentro do coração. Claro que as células, elas possuem características que vão possibilitar a condução do impulso elétrico fora desse caminho, mas não é uma condução considerada adequada, né, uma condução considerada normal, e podem acontecer alterações do ritmo cardíaco quando isso acontece, né, quando o caminho do impulso elétrico deixa de ser esse preferencial. Então, como eu falei, né, nó sinusal, átrios, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje para conseguir chegar em todo o ventrículo, tanto esquerdo quanto direito. E aí, lembrando ainda da anatomia do coração, o coração ele tem células muito especiais, né, na sua composição, que são as células miocárdicas e as células marca-passo. As células miocárdicas, elas são as células que compõem o coração de uma forma geral. E alguns grupos dessas células são consideradas as células marca-passo, porque são especializados na produção e na condução elétrica, que é justamente esse caminho preferencial que eu acabei de mostrar para vocês que o impulso elétrico segue. E pensando nisso, né, as células cardíacas, elas têm 5 propriedades que são praticamente exclusivas delas, né? A capacidade de automaticidade, que é aquela de produzir um impulso elétrico, de excitabilidade, que é de responder a um estímulo elétrico que foi produzido, muitas vezes por ela mesma ou por outra célula, a propriedade de condutividade, que é a de conduzir esse impulso elétrico, né, célula a célula, de contratilidade, que é de contração e de relaxamento, e de refratariedade, que é praticamente de entrar num estado de repouso. Então, ela tem todas essas propriedades, mas ela não está fazendo
e atuando com todas essas propriedades em determinado momento do ciclo cardíaco. Então, ela tem a propriedade de ficar em repouso, né? Um termo mais coloquial. E aí, para a gente revisar um pouquinho, né, de como acontece a contração do coração, eu queria fazer uma comparação com o músculo esquelético. Eu acho que vocês estão me vendo numa janelinha bem pequenininha, mas vai ser importante vocês me verem daqui a pouquinho, por exemplo. O músculo esquelético, ele é bem diferente do músculo cardíaco, né? Porque ele é formado por filamentos de actina e miosina que deslizam entre si e que são agrupados em forma de sarcômeros, né? Não sei se todo mundo lembra disso, mas tá em algum lugar do cérebro, da mente, com certeza. E aí o sarcômero, ele pode estar relaxado ou ele pode estar contraído. E no músculo esquelético, cada sarcômero desse equivale a um grupo muscular. Então, se vocês me veem aqui, né, se a gente pensar na contração do bíceps, e se aí todo mundo, se quiser fazer esse exercício, colocar a mão sobre o bíceps, deixar o braço estendido, a gente vai sentir o bíceps relaxado, né, todo esse grupo muscular relaxado ao mesmo tempo. Quando a gente contrai o bíceps, a gente sente a contração, né, do músculo todo, desse grupo muscular todo, sendo feito ao mesmo tempo. Então, eu não tenho diferença em um pedaço do meu bíceps que contrai no momento e outro pedaço que contrai no outro. Isso é uma característica da contração muscular esquelética, que quando tem a contração muscular, é de todo aquele grupo ao mesmo tempo, e aí a gente tem a contração por conta de um estímulo elétrico. Então, todo o estímulo elétrico, no caso do músculo esquelético, mas também do músculo cardíaco, vai gerar uma contração muscular. E o estímulo elétrico, ele é desencadeado e conduzido por meio da despolarização da membrana. Quando a gente pensa na contração muscular esquelética, a gente tem lá uma abertura dos canais rápidos de cálcio, a gente tem a entrada de cálcio, né, saída de cálcio do retículo sarcoplasmático, entrada na célula, união da actina com a miosina, o deslizamento e a contração muscular com o uso de energia, com gasto de energia, né. Então, é como se a gente olhasse nesse gráfico, o músculo esquelético, eu tô falando, hein, o bíceps, por exemplo. Então, a gente tem, né, um potencial de repouso que está ali negativo, com o músculo relaxado, a abertura dos canais rápidos de cálcio, que leva esse potencial de ação a ficar positivo, e aí o fechamento devagar dos canais de cálcio, em que vai acontecendo a diminuição desse potencial de ação. Então, o potencial de ação, a gente está falando da atividade elétrica que está acontecendo nesse músculo. Em azul, a gente vê a contração muscular, que acontece de um jeito uniforme, né? Então, todo esse grupo muscular se contrai ao mesmo tempo. No coração, isso é diferente. Nessa figura, a gente consegue ver, né? Uma parte do coração se contrai num momento e outra parte do coração se contrai em outro momento. Então, isso é uma das características que torna o músculo cardíaco único, porque ele tem a capacidade de ser um grupo muscular único, mas de contrair partes desse grupo muscular em tempos diferentes. E isso acontece justamente porque tem uma mudança na condução e na formação do impulso elétrico nas células cardíacas, né? Então, a gente tem que os átrios se contraem simultaneamente, depois os ventrículos vão se contrair simultaneamente, mas a contração dos átrios e dos ventrículos acontece em momentos separados, né? Os átrios se contraem um sexto de segundo antes dos ventrículos. Então, isso é muito importante por várias razões, né? Uma delas é pensando na garantia de um fluxo único de sangue, né? A gente quer que o sangue vá sempre para o mesmo lado, né? Que ele não volte. Então, isso é uma das características e dos motivos, né, para que isso acontece, com relação ao fluxo único de sangue, né. Então, o músculo cardíaco, ele tem, além de ele ter
as células diferentes, ele também tem a organização dessas células de forma diferente do músculo esquelético. Então, as células cardíacas, elas são organizadas em treliças, né? Os filamentos de actina e miosina, eles não são sobrepostos, em que um desliza sobre o outro, né? Eles são em forma de treliça, formando como se fosse uma rede, e entre as células cardíacas, a gente tem discos intercalares, que são membranas que vão separar essas células para facilitar a movimentação de íons de uma célula para outra. Então, isso favorece a condução do impulso elétrico, né? Para que seja mais rápida e mais eficiente no caso do músculo cardíaco. E aí, cada grupo de células cardíacas formam um sincício, né? Que são células conectadas em que o impulso elétrico se propaga de célula a célula. E no caso do coração, a gente tem o sincício dos átrios e o sincício dos ventrículos, que é separado por um esqueleto fibroso, perto de onde fica o nó atrioventricular. Tudo isso que eu tô falando, quero que vocês prestem bastante atenção, porque vai ser muito importante para a gente entender o que acontece nos tempos lá do eletrocardiograma. E aí a segunda diferença está no potencial de ação do músculo cardíaco, né, quando a gente compara com o músculo esquelético. No músculo cardíaco, esse potencial de ação, ele acontece em 4 fases. Então, primeiro tem uma despolarização rápida da membrana com a entrada de sódio, depois tem uma repolarização parcial, bem pequena, ali com a inativação desses canais rápidos de sódio, e aí o potencial de ação, ele atinge um platô, e só então os canais de cálcio vão se abrir. Então, aí a gente vê, né, num gráfico que forma-se um platô, e é justamente graças a esse platô que existe uma diferença, né, que isso é o que possibilita essa diferença nos tempos de contração entre átrios e ventrículos, pensando nessa condução do impulso elétrico, né. E aí tem a repolarização, que é a saída de potássio das células, e a fase 4 é o potencial de repouso, que aqui está descrita como fase 4, mas que é onde o potencial de ação entra em repouso. Então, esse é o gráfico do potencial de ação quando a gente vai ver o músculo cardíaco, né, as células cardíacas. Então, a gente tem aqui, né, a despolarização rápida, uma repolarização breve, mas não total, o platô, graças ao influxo de cálcio, e a repolarização dessa membrana, voltando ao potencial de repouso. Então, toda vez que a gente estiver pensando, né, pensando no eletrocardiograma, falando em despolarização, eu posso associar isso, de certo modo, com contração. E quando eu estiver falando de repolarização, eu posso associar isso com relaxamento. Para a gente ver, né, que a partir da atividade elétrica, de despolarização, repolarização, por meio dessas trocas de íons, simultaneamente vai acontecer a atividade mecânica, que é a contração e o relaxamento. E aí, aqui só comparando, né, o potencial de ação do músculo esquelético que a gente acabou de falar. E aí eu falei que os átrios e os ventrículos, eles são separados por meio de um tecido fibroso, né, que aqui nessa imagem está representado por essa fibra em rosa, né? Por quê? E aí isso faz com que as células que estão localizadas junto a esse tecido fibroso precisem de um tempo maior para conduzir o impulso elétrico. Então, aqui nesse local vai acontecer um atraso da condução, justamente possibilitando que os átrios se contraiam antes dos ventrículos e não simultaneamente. Então, a gente tem ali, né, só lembrando, então, que a gente tem a formação do impulso elétrico lá no nó sinoatrial, no átrio direito. Quando tem a formação do impulso elétrico, é porque eu tive uma despolarização daquela célula que é propagada para os átrios, isso acontece em milissegundos, em segundos divididos por 1000,
E a gente vê a despolarização de todo o átrio direito e todo o átrio esquerdo simultaneamente. E aí, na parte mecânica, a gente vai ter a contração atrial. Depois, esse impulso elétrico passa pelo nó atrioventricular, sofre um pequeno atraso ali naquele tecido fibroso e chega no feixe de His e nas fibras de Purkinje, levando à despolarização dos ventrículos direito e esquerdo simultaneamente. E aí a gente tem a despolarização ventricular como atividade elétrica, que simultaneamente tem a contração ventricular, que é a atividade mecânica. E aí o terceiro momento é o de repolarização ventricular, né, o fechamento dos canais de cálcio, saída de potássio, e o retorno do potencial de ação que estava positivo para negativo, para o potencial de repouso. Então, a gente tem a repolarização ventricular nos ventrículos direito e esquerdo, também simultaneamente. Então, a gente tem, pensando na parte mecânica, o relaxamento dos ventrículos. Quando os ventrículos, eles estão se contraindo, né, tá tendo uma despolarização dos ventrículos, os átrios, eles estão se repolarizando. Só que quando a gente pensa em olhar essa atividade elétrica no eletrocardiograma, a gente não consegue ver, pensando na condução desse impulso elétrico nos átrios, pensando nessa repolarização. Isso não aparece no eletrocardiograma, mas isso acontece simultaneamente à contração ventricular. Então, o impulso elétrico é o que vai determinar como é que vai ser a contração muscular, né, no coração. E a gente espera que esse impulso elétrico siga aquele caminho preferencial que eu falei para vocês, né, no sino atrial, para o nó atrioventricular, para os feixes de His e para as fibras de Purkinje. E aí, como é que a gente sabe, então, se a condução do impulso elétrico está normal, né? Como é que a gente vai avaliar a atividade elétrica do coração, para ter uma ideia de como é que está tanto a atividade elétrica quanto a atividade mecânica, né? A gente vai ver a atividade elétrica no eletrocardiograma, que equivale ali aquele momento, né, em que a gente está fazendo o eletrocardiograma. A gente sempre vai ver a atividade elétrica daqueles mais ou menos 15 segundos ali, e a gente consegue associar, por tudo isso que eu acabei de falar, como que está acontecendo a atividade mecânica ali naquele coração. Luísa, será que tem alguma pergunta já? Se quiser, a gente pode fazer uma pausa agora para as perguntas. Oi, Andressa. Por enquanto não tem pergunta nenhuma não, viu? Pode continuar. Ah, então tá bom. Então, vamos entrar na parte de interpretação, né, de entender o que é o eletrocardiograma. Antes da gente aprender a interpretar, de fato, a gente precisa entender algumas coisas sobre o eletrocardiograma. Então, a primeira delas é que o mais comum, né, da gente ver na prática clínica é o eletro de 12 derivações, que é composto de 6 derivações periféricas, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, e 6 derivações precordiais, que vão de V1 a V6. Cada derivação dessa capta como se fosse um ângulo diferente do coração. Então, é como se cada derivação tirasse uma foto do mesmo momento, só que de ângulos diferentes daquele coração. Então, isso me possibilita ter uma visão geral de como está a atividade elétrica nos diferentes pontos ali daquele coração, né? Então, as derivações periféricas são aquelas que a gente coloca, né, nos braços e nas pernas do paciente. Então, a gente tem do lado esquerdo, né, a derivação que é o eletrodo amarelo e no braço e verde na perna. Não é bem no braço, né, mas no pulso e no tornozelo, né. E do lado esquerdo, o vermelho, do lado direito, desculpa, o vermelho no braço direito e o preto no pé direito.
essas cores, elas são padronizadas para a gente bater o olho nelas e já saber onde é que coloca, né? Uma dica é que o lado esquerdo do coração, lado esquerdo, que é o lado do coração, é o brasileiro, verde e amarelo, e o lado direito, os cariocas aqui dizem que é do Flamengo, eu não concordo muito, né? Mas tudo bem, é o lado vermelho e preto, né? Então, tem um ditado aqui sobre isso, que é Brasil de um lado, Flamengo do outro, ou metade do coração é brasileiro, metade é flamenguista, mas eu sou mais do Corinthians e aqui não tem muito como comparar com o Corinthians, né? E além das derivações periféricas, a gente tem 6 derivações precordiais, que vão ser posicionadas exatamente onde está marcado aqui em preto, né? Então, a derivação V1, ela vem no quarto espaço intercostal direito, junto ao externo. V2 no quarto espaço intercostal esquerdo, também junto ao externo. E aí, depois de colocar V2, a gente vai posicionar V4, que é no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. E aí, entre V2 e V4, a gente posiciona o V3, que vai ficar exatamente nessa linha imaginária aqui, entre essas duas derivações já colocadas, com os eletrodos já colocados no paciente. V5 vai seguir a mesma linha horizontal de V4, só que na linha axilar anterior, e V6 seguindo a mesma linha horizontal imaginária de V5, na linha axilar média. Então, essas são as derivações pré-cordiais padrão, né, para um eletrocardiograma de 12 derivações. A gente pode também, dependendo de algumas necessidades de investigação, avaliar V3R e V4R, posicionando os eletrodos na mesma posição de V3, que está do lado esquerdo, só que do lado direito, e de V4 também do lado direito, para avaliar algumas arritmias ou alguns distúrbios de condução elétrica em casos especiais, assim. Mas, normalmente, a gente vai encontrar o eletrocardiograma com essas derivações precordiais que estão aqui na figura em preto. E aí, como eu falei, né, cada derivação tem uma foto ali de um ângulo, e aqui é mais a título de exemplo, acho que não é não precisa decorar assim, mas a gente pensar, né, que D1 e AVL vão mostrar para a gente como é que está a condução, pensando no coração, né, ali na parede lateral alta, mais superior. D2 e AVF vão falar para a gente, vão mostrar para a gente como é que está a condução elétrica, como é que está a atividade elétrica na parede inferior do coração. V1 e V2 no septo, V3 e V4 em parede anterior, e V5 e V6 em parede lateral, média e mais inferior ali no coração. Então, é importante a gente saber, porque às vezes a gente pode ver alguma alteração do ritmo cardíaco que é específica em alguma área do coração, e aí a gente olha para a derivação e já associa com essa área, né, muscular, que pode estar sofrendo mais ou menos. É muito importante a gente saber isso quando a gente está falando, por exemplo, de síndrome coronária aguda, que a gente quer saber qual parede que está sofrendo a isquemia, para já associar, por exemplo, com a artéria que está obstruída. E isso ajuda a direcionar também o tamanho dessa obstrução e a gravidade da síndrome coronária a partir da localização dela, entre outros fatores, né? Então, por exemplo, a síndrome coronária é fundamental a gente saber onde está a alteração da atividade elétrica, né? Um outro ponto que a gente precisa saber antes de partir para a interpretação em si é sobre o papel do eletrocardiograma, né? Então, o papel ele é sempre quadriculado e é um papel milimetrado que a cada quadradinho, assim, de 1 milímetro, equivale a 0,04 segundos quando a gente olha na horizontal, né?
e 1 milímetro de amplitude. Então, quando a gente vê as ondas no eletrocardiograma, a gente vai ver na linha horizontal o tempo e na linha vertical a amplitude dessa onda, que são fundamentais para a gente saber se aquele eletrocardiograma está normal ou não, especialmente o tempo. E se 1 milímetro tem 0,04 segundos, que é um quadradinho, um quadrado grande, né, que é composto por 5 quadradinhos, 5 milímetros, ele tem 0,20 segundos de tempo de duração. E aí, como é que são as ondas, né, e a linha isoelétrica? A gente tem no eletrocardiograma algumas ondas que são sempre nessa ordem, P, Q, R, S e T. Então, elas têm que aparecer num ritmo sinusal, né, num ritmo considerado normal, nessa ordem. Então, P, Q, R, S e T, e a linha isoelétrica. P, Q, R, S, T e a linha isoelétrica. Então, quando a gente tem uma onda que está acima dessa linha, é uma onda positiva. Quando a gente tem ondas que estão abaixo da linha isoelétrica, são ondas negativas. E a gente pode ter ondas bifásicas, que ela é uma parte positiva, não para na linha isoelétrica e fica negativa, né? Então, é uma onda bifásica. Cada conjunto de ondas, né, P, Q, R, S, T, equivale a um batimento do coração quando a gente pensa na atividade mecânica, né? Então, a gente tem a despolarização dos átrios, dos ventrículos e a repolarização dos ventrículos, representando a atividade elétrica. E a atividade mecânica, a gente tem a contração dos átrios, a contração dos ventrículos e o relaxamento dos ventrículos aqui na onda T. A gente vai voltar a falar disso com mais detalhes, mas só para a gente pensar, né, que aqui o que a gente vai ver no eletrocardiograma é a atividade elétrica, mas a gente associa essa atividade elétrica com a atividade mecânica que a gente sabe que está sendo guiada pela atividade elétrica, né? E a linha isoelétrica é aquela linha neutra, né, que é determinada pelo ponto J. Então, o ponto J, ele fica bem aqui no final do complexo QRS, eu não pus ela aqui, infelizmente, mas ele estaria aqui onde está minha setinha do mouse, que acabou de sumir, mas aqui nesse ponto, final do QRS, e esse ponto é o que vai determinar onde está a linha isoelétrica daquele eletrocardiograma. Isso por quê? Porque alterações na altura desse ponto J indicam para a gente alterações que muitas vezes dizem respeito a alterações cardíacas do ritmo ou da contração do miocárdio. E aí, além das ondas, a gente tem também intervalos e segmentos. O intervalo é sempre aquele pedacinho, né, do eletrocardiograma que vai ter uma onda e mais um pedaço da linha isoelétrica. E um segmento, ele é um pedaço da linha isoelétrica isolado que não compõe uma onda. Então, essa é a diferença entre intervalo e segmento. E os mais importantes intervalos e segmentos do eletrocardiograma são o intervalo PR, que é do início da onda P até o início do QRS, o intervalo QT, que é do início do QRS até o final da onda T, e o segmento ST, que é do final do QRS até o início da onda T. Então, esse segmento, ele não tem nenhuma onda por ser segmento. Então, quando a gente for avaliar e interpretar o eletrocardiograma, a gente tem que ter a ciência que a gente vai ter que olhar para cada uma dessas ondas, para cada um desses dois intervalos e para esse segmento e ainda para o ponto J, que eu não pus aqui de novo, mas é fundamental que a gente olhe para ele quando for olhar para esse segmento ST. E aí vamos falar um pouquinho de cada onda, né?
A onda P, então, né, ela vai ter geralmente esse formato aqui, ela vai ser positiva em praticamente todas as derivações, e ela tem esse formato arredondado, praticamente simétrico, né? E ela vai estar representando a despolarização dos átrios, que a formação do impulso elétrico nos átrios, no nó sino atrial, e a condução pelos átrios junto com esse segmento aqui PR. Então, todo o intervalo PR, ele corresponde à formação do impulso elétrico no nó sino atrial e condução pelos átrios direito e esquerdo. Então, eu estou falando de despolarização atrial quando eu falo do intervalo PR. Então, qualquer alteração que a gente veja no eletrocardiograma que esteja diferente, né, do que está aqui, a gente sabe que está se referindo a uma alteração atrial. E essa duração de tempo, eu falei para vocês que o tempo era muito importante, né? Esse tempo do intervalo PR, ele tem que ser de até 0,20 segundos. Então, até 5 quadradinhos, 5 milímetros do início da onda P até o início do complexo QRS. O complexo QRS, ele é formado por essas 3 ondas, né, QRS, e começa aqui no final do intervalo PR e termina no final da onda S, né, ou no ponto J. Esse complexo QRS, ele se refere à despolarização dos ventrículos, ou seja, o impulso elétrico já passou pelos átrios aqui no PR, chegou nos ventrículos, passou pelo nó átrio ventricular e chegou nos ventrículos. Então, ele está sendo conduzido pelo feixe de His, pelas fibras de Purkinje, e despolarizando os 2 ventrículos. Esse tempo de duração, para ser considerado normal do complexo QRS, ele é de até 0,12 segundos, que a gente considera, já é muito chamado de QRS estreito. Um QRS estreito, ele é um QRS normal e tem até 3 quadradinhos, 3 milímetros de tempo de duração, que é 0,12 segundos. O segmento ST, ele começa, né, aqui no ponto J, no final do QRS, termina no início da onda T, e ele vai representar o início da repolarização ventricular, um início bem precoce da repolarização ventricular. E é muito importante a gente olhar para o ponto J. Ele determina onde é que está a minha linha isoelétrica, então eu preciso avaliar se essa linha isoelétrica, ela está simétrica, né, ela está na mesma patamar, né, se a gente pode dizer assim, que o restante desse eletrocardiograma. O ponto J, ele pode estar acima ou ele pode estar abaixo considerando dessa linha isoelétrica. Então, se ele estiver acima, a gente tem um supra-desnivelamento do segmento ST, e se ele está abaixo, a gente tem um infradesnivelamento do segmento ST, que são alterações eletrocardiográficas. O normal do ritmo sinusal é o ponto J, está aqui determinando essa linha isoelétrica. E a onda T é, enfim, a repolarização ventricular. Então, é quando já teve a despolarização dos átrios, dos ventrículos, o impulso elétrico já passou pelos ventrículos, já teve o momento de despolarizar, e agora vem a repolarização com a saída de potássio dessas células, né? E quando a gente pensa, né, na associação do impulso elétrico e da contração cardíaca, a gente tem, né, então no eletrocardiograma a gente está olhando para a atividade elétrica, isso tem que ficar claro, a gente não vê a contração acontecendo no eletrocardiograma, mas a gente infere a partir do ciclo cardíaco e da atividade elétrica. Então, se a gente
olhar para essa figura, aqui no número 1, a gente está num potencial de repouso, né? Na figura 2, teve a formação do impulso elétrico lá no nó sino atrial, que é representado no eletrocardiograma pela onda P, e esse impulso elétrico ele foi conduzido pelos átrios, então teve a despolarização atrial, que é representado pelo intervalo PR. E aí, mecanicamente, a gente vê a contração cardíaca. Vê não, desculpa, a gente sabe que acontece a contração cardíaca. Depois, esse impulso elétrico, ele segue pelo nó atrioventricular, feixes de His, fibras de Purkinje, e aí a gente vê o complexo QRS no eletrocardiograma, que é a despolarização dos ventrículos. Simultaneamente, a gente está vendo a contração ventricular. E, por fim, a gente vê a repolarização ventricular, abertura dos canais de potássio, representados pela onda T, e que a gente sabe que mecanicamente está acontecendo o relaxamento ventricular. Então, o eletrocardiograma normal, ele vai ter essas características, né? O intervalo PR com duração de até 0,20 segundos, um complexo QRS estreito, ou seja, com duração menor que 0,12 segundos, e um segmento ST que começa no ponto J na linha isoelétrica, e a onda T. E aí vamos entrar na interpretação desse eletrocardiograma, finalmente, né? Luísa, tem alguma dúvida? Acho que a gente pode fazer um momento de dúvidas rápido, se tiver, antes de interpretar. Andressa, a gente tem, acho que umas 5 dúvidas aqui. A primeira é da Carolina Bariani. Ela pediu para você explicar novamente sobre o sincício que você tinha comentado anteriormente. Sobre o quê? Desculpa. O sincício. Ah, tá. O sincício, dentro do músculo cardíaco, ele é um conjunto de células cardíacas. Então, se a gente comparar, né, com o músculo esquelético, tem o bíceps, que é um conjunto de células musculares, e chama bíceps, né, tem ali um conjunto de células. A gente tem no coração, a nível celular, o sincício, que é esse conjunto de células cardíacas. E cada sincício, ele é formado por várias células e pelos discos intercalares, que ajudam na condução do impulso elétrico célula por célula. Era isso? Eu acredito que sim. A Carolzinha já entendeu, sim, ela agradeceu. Perfeito. Tem uma dúvida agora da Beatriz Fortunato, que ela fez a seguinte pergunta: o ponto J seria no mesmo ponto do segmento? Na verdade, o ponto J é o que marca o início do segmento ST. Então, o ponto J, a gente vai conseguir identificar ele quando termina o complexo QRS, mas quando começa o segmento ST. E, às vezes, no eletrocardiograma, isso não é muito claro. Vou mostrar aqui nessa imagem, por exemplo. Se a gente olhar aqui para esse batimento V5 aqui, essa derivação V5 nesse batimento. Aqui, eu não tenho uma linha isoelétrica muito reta, nenhum espaço formando o segmento ST que eu consiga identificar de fato. Não, o segmento ST está aqui, eu bato o olho e já vejo. Eu preciso olhar, pensar onde acaba o QRS e onde começa o segmento ST. Cadê meu ponto J? Provavelmente o ponto J está aqui, onde está a setinha. E aí, esse ponto J é o que vai determinar onde é que está a minha linha isoelétrica. Eu não posso olhar a linha isoelétrica entre um batimento e outro só. Eu preciso identificar o ponto J para eu caracterizar essa linha aqui como a linha isoelétrica também. E aí, alterações no ponto J de, no mínimo, né, 3 milímetros aí de amplitude, sendo positivo ou negativo, em derivações consecutivas, vão indicar para mim alguma alteração nesse eletrocardiograma. Então, o ponto J ele é fundamental para essas duas coisas. Primeiro, para eu identificar a linha isoelétrica,
e segundo, para eu identificar se tem alguma das alterações é a posição desse ponto J, que é o início do segmento ST. Ficou Bom, claro? ela agradeceu, ficou claro sim, Andressa. Tem uma dúvida agora do Diego Nogueira, que ele queria saber se o complexo QRS se é intervalo ou segmento, Andressa. O complexo QRS, ele é um intervalo. Na verdade, ele é um complexo, ele é um conjunto de 3 ondas. Ele não é chamado de intervalo, mas se a gente parar para pensar, ele pode ser até considerado um intervalo. Mas o ideal é que, para considerar intervalo, a gente tenha pelo menos uma onda e um segmento junto. Então, no caso do complexo QRS, ele é complexo QRS, não tem como a gente caracterizar ele como intervalo com segmento, diferente do intervalo QT, que aí é o início do QRS até o final da onda T. Respondi? Oi, Andressa, acredito que sim. Temos uma dúvida também da Agatha Guerra, que perguntou assim: a repolarização dos átrios acontece no momento da despolarização ventricular? Nós não conseguimos ver isso no ECG, correto? Correto, é isso mesmo. Ela acontece. Então, a gente tem atividade elétrica nos átrios durante a despolarização dos ventrículos, né? Então, a gente tem a despolarização do ventrículo, que a gente vê pelo QRS, mas no átrio a gente está tendo a repolarização dos átrios. Só que como energeticamente pensando, né, assim, em termos de energia física mesmo, a gente não, a energia que está ali, né, na despolarização do QRS é tão maior, quando a gente pensa em vetor de força e tudo isso, que o eletrocardiograma ele não consegue mostrar pela imagem a repolarização atrial, mas ela está acontecendo ao mesmo tempo em que acontece a despolarização ventricular, certinho. Tem uma também da Camila Maia, que ela gostaria de saber se a onda normal equivale a 20 segundos e o complexo QRS é 12 segundos. Se é isso. Na verdade, o intervalo PR, ele pode ter, num limite, né, para ser considerado normal, até 0,20 segundos. Então, não é a onda P, mas é o intervalo PR como um todo. Se a gente olhar aqui, ó, nessa derivação, aqui em D2, nesse batimento, a gente tem, ó, o início da onda P até o início do QRS. Esse intervalo aqui todo, ele tem que durar até 0,20 segundos, ou seja, 5 quadradinhos. E o complexo QRS é a mesma coisa, do início dele até o final, tem que ter até 0,12 segundos. Pode ter menos, isso não é um problema. O que é problema é quando tem mais que isso. Aí a gente já começa a ver algumas alterações do ritmo cardíaco. Bom, Andressa, a gente tem mais 2 perguntas agora. É um pouquinho sobre o ponto J. A Karina pediu para que você retomasse um pouquinho sobre o ponto J, né? Explicar sobre o supra e o infra. E a Marcela Guerra perguntou se, assim, eu posso dizer então que o ponto J é o que faz ser infra ou supra em uma avaliação visual? Exatamente, isso que a Marcela falou, é isso exatamente, é o ponto J que determina quais ondas são positivas, quais ondas são negativas, porque é ele que determina essa linha isoelétrica, né, onde ela está. E sobre o ponto J da identificação e tal, não vou responder agora, porque a gente vai ter uma etapa de avaliação do ponto J na interpretação do eletro, pode ser? E aí a gente retoma a aula, fala de cada fase da interpretação do eletrocardiograma. No final, se eu não tiver respondido essa pergunta, a gente volta nela. Tudo bem? Tudo certo, Andressa, pode dar continuidade. Obrigada. Então, vamos lá. Chegamos ao tema da aula, né? Que parece que é só esse o tema, mas tudo aquilo que a gente falou antes é fundamental para a gente entender.
Então, o método que eu trouxe hoje para vocês, né, para apresentar aqui, para a interpretação do eletrocardiograma, é o método do BIM. Existem várias técnicas e formas de interpretar o eletrocardiograma. Eu gosto muito do método do BIM porque ele é muito prático, é muito fácil de ser aplicado quando a gente pega o eletrocardiograma, quando a gente está diante do paciente e quando a gente está ali fazendo a nossa avaliação clínica de enfermagem, né? Então, é uma avaliação que tem 7 pontos para a gente conseguir interpretar o eletro. Então, vamos começar pelo primeiro, que é o ritmo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar se aquele ritmo é regular ou irregular. Então, o que significa um ritmo regular? É aquele em que a gente tem a atividade elétrica de forma regular. Então, a gente tem os batimentos elétricos, os batimentos cardíacos acontecendo sempre no mesmo tempo, com aquela regularidade, sempre no mesmo intervalo. Então, se a gente olhar esse eletrocardiograma aqui, a gente vê, né, que a distância de um R para outro R é a mesma em todos os batimentos. Então, a gente vai sempre avaliar o ritmo medindo essa distância de um R para outro R. Se essa distância, como nesse eletrocardiograma, for sempre a mesma, a gente tem um ritmo regular. Se essa distância for diferente em algum batimento, a gente está diante de um ritmo irregular. Um jeito fácil de fazer isso, né, tem várias formas. Uma delas é contar os quadradinhos e ver se tem a mesma quantidade de quadradinhos. Uma outra técnica, quando a gente precisa fazer isso muito rápido... Só um minutinho, gente, desculpa. É a gente pegar uma folha de papel, um rascunho, marcar o primeiro R e o segundo R, né? Posicionar a folha assim sobre o papel do eletrocardiograma e marcar o R e o outro R. E depois andar com esse papel para ver se aquelas marquinhas que a gente fez, que estão relacionadas a essa primeira distância, continuam em cima, né, de outro R, do outro R, do outro R, e assim por diante. O ritmo, quando ele for regular ou irregular, ele vai ter essa característica em todas as derivações. Então, a gente está falando de um ritmo global, né? Não tem como eu ver um ritmo irregular em apenas uma derivação. Pensando que uma parte do coração está tendo um ritmo regular e a outra irregular. Não. O que pode acontecer é a gente estar diante de um ritmo irregular. Por exemplo, a gente está fazendo exame físico do paciente e detectou um pulso irregular. A hora que a gente faz o eletrocardiograma lembra uma foto que dura 10 a 15 segundos. Então, a hora que a gente faz aquele eletrocardiograma, às vezes ele não teve nenhum batimento extra ou nenhum batimento irregular que veio antes do tempo. E aí a gente vai olhar um ritmo aparentemente irregular. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Não significa que a gente tem uma parte do coração batendo de um jeito e outra de outro. O segundo ponto é a avaliação da frequência cardíaca, né? Então, pelo eletrocardiograma, a gente também consegue medir a frequência cardíaca. Quando a gente está diante de um ritmo regular, a avaliação da frequência cardíaca é muito mais fácil. Quando a gente está diante de um ritmo irregular, a gente sempre vai conseguir avaliar a frequência aproximada no eletrocardiograma. Então, existem algumas estratégias para calcular a frequência a partir do eletro, né? Eu trouxe 3 para vocês. A primeira é pelo cálculo mesmo. Então, a gente vai contar, né, o número de quadradinhos que a gente tem de um R até outro R e vai dividir 1.500 por esse número de quadradinhos. Ou a gente vai contar o número de quadrados grandes, né? Então, vamos supor que a gente consiga ter 2 quadrados grandes aqui, um exemplo. Aí a gente pode fazer a conta de 300 dividido pelo número de quadrados grandes. Então, é a mesma conta no fim,
porque um quadrado grande equivale a 5 pequenininhos, então é 300 vezes 5 é 1.500, então é a mesma conta. E esse é o método mais seguro e mais aproximado da frequência cardíaca que a gente pode avaliar pelo eletrocardiograma. O segundo método é a regra dos 300, né? Então, a gente vai achar ali um R, um complexo QRS, vai contar, né? E vai contar, de preferência, a gente vai escolher um que esteja em cima de uma linha forte, né? De um quadradão. Aí a gente vai contar, a cada 5 milímetros, a gente vai aplicar um número que é basicamente um decoreba, assim, né? Então, a gente vai pensando nesse QRS, né, nesse R, se ele tá um milímetro antes da linha mais forte do quadradão. Então, daqui, contando 5 quadradinhos, eu falo 300, até o próximo, 150, até o próximo, 100, até o próximo, 75, 60, 50, aí vai de 10 em 10, 40, 30, 20, 10. Então, é meio que um decoreba, assim, e isso faz com que a gente tenha uma análise muito aproximada, não é uma análise fidedigna da frequência cardíaca, mas que num momento de urgência ajuda a gente muito mais rápido, às vezes, do que fazer a conta pelo cálculo de 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. E o terceiro, desculpa, esse aqui é o exemplo, né, que eu dei de contar, né, fazer o 300 dividido pelo número de quadrados. E essa que eu falei agora é justamente essa, né, pela memorização de 300, 150, 100, 75, 60, 50, e a gente apontar a cada 5 milímetros esses números memorizados. E a terceira forma de medir a frequência cardíaca é pela regra dos 10 segundos, né? Ela é muito útil quando a gente está diante de um ritmo irregular. Então, a gente vai avaliar em 6 segundos, ou seja, em 30 quadradões, ou em 3 segundos, que equivalem a 15 quadrados grandes, quantos complexos QRS tem ali. Então, se a gente parar para pensar, né, nesses 15 quadrados grandes que estão aqui, que são 3 segundos, eu tenho 1, 2, 3 complexos QRS. E aí eu faço 3, multiplico esse número de QRS por 20, que aqui eu estou medindo 3 segundos, pensando que eu quero a frequência cardíaca em 1 minuto, 3 vezes 20 vai dar 60 segundos. Então, aqui eu tenho, nesse caso, coincidiu de ser 60 batimentos por minuto. Ou, pensando em 6 segundos, eu vejo quantos complexos QRS tem em 30 quadrados grandes, nesse caso aqui são 6, e aí eu multiplico por 10, porque 6 segundos vezes 10 vão dar 60 segundos. Então, eu tenho aproximadamente uma frequência cardíaca, nesse exemplo, de 60 batimentos por minuto. São formas aproximadas da gente medir a frequência cardíaca, né? Uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente está olhando um eletrocardiograma é que ele é um exame complementar à nossa clínica, né? Então, a gente nunca vai pegar o eletrocardiograma e vai deixar de olhar para aquele paciente que está ali. Então, o ideal é a gente sempre medir a frequência cardíaca no paciente. E aí, a gente vai ter, pelo eletrocardiograma, a frequência cardíaca sempre aproximada. O terceiro ponto da análise do eletrocardiograma é a avaliação das ondas P. Então, a gente tem que saber que tem que ter uma onda P antes de todos os QRS. Então, eu vou olhar, né, de um jeito global para o eletrocardiograma, não só para uma derivação, mas para todas. Se todo complexo QRS tem uma onda P antes dele. E aí, eu vou olhar a forma dessa onda P, se ela é arredondada e se ela é monofásica, ela nunca vai ser bifásica, uma onda P.
ela, na maioria das derivações, é positiva, mas ela é negativa em AVR. E qual que é a duração dessa onda P, né? E principalmente da onda P junto com o segmento PR, formando um intervalo. A duração desse intervalo PR é o quarto passo da nossa interpretação, que eu preciso avaliar o tempo do início da onda P até o início do QRS. Esse intervalo, ele tem que durar até 0,20 segundos. Então, é olhar, né, se os intervalos PR são os mesmos onde tem uma onda P e um complexo QRS. Se vocês repararem nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem, né, o intervalo PR que segue os padrões, né, ele tá, não dá para ver exatamente na foto, mas ele é um intervalo que está aumentado, ele tem mais que 0,20 segundos nesse exemplo, mas ele tem mais que 0,20 segundos em todas as vezes em que aparece esse intervalo PR. Mas se a gente pensar no passo anterior, que é a identificação da onda P, a gente vê que tem onda P sobrando aqui. Tem onda P aqui sem QRS, tem onda P aqui, 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 todas que estão avulsas, né? Elas estão sem o QRS. Então, isso indica para a gente que esse ritmo aqui não é um ritmo sinusal. O ritmo sinusal, ele vai ter sempre uma onda P seguida de um QRS. Nunca vai ter QRS sem onda P e nem onda P sem QRS. Então, é isso que a gente espera nesses dois pontos da análise, né? Na identificação da onda P e na avaliação do intervalo PR. O quinto ponto da nossa interpretação é a avaliação do complexo QRS. Então, lembram que eu falei que o QRS ele pode ser chamado de estreito ou alargado, né? Estreito, ele tem duração de até 0,12 segundos, como esse exemplo aqui, né? Então, do início da onda Q até o final da onda S, a gente tem aqui 3 quadradinhos, exatamente. Então, a gente tem aqui nesse batimento um QRS normal, estreito. Mas a gente tem um outro batimento diferente aqui, que tem um QRS que tem muito mais do que 3 quadradinhos. Então, a gente tem aqui, na verdade, ele vem mais ou menos até aqui, né? Se a gente pode pensar, ou até aqui. Mas a gente vê que forma um QRS largo, um QRS diferente, às vezes até parece meio bizarro, né? Se a gente for contar os quadradinhos. Então, esse é um QRS alterado. Apesar de ter onda P antes de cada QRS, ó, tem onda P aqui, tem onda P, o intervalo PR está normal, mas a gente tem os complexos QRS alterados nesse exemplo. Então, esse ritmo aqui, ó, não é um ritmo sinusal, é um ritmo que tem determinada alteração. Nesse caso aqui, é uma extrasístole, né? Que é esse batimento, um batimento prematuro, e nesse caso, é uma extrasístole ventricular, que começou no ventrículo, porque a gente tem alteração do complexo QRS. Lembram que eu falei que o QRS, ele se refere à despolarização ventricular. Então, uma alteração do QRS indica para a gente uma alteração na atividade elétrica dentro dos ventrículos. Nesse exemplo aqui, anterior, a gente tem uma alteração em nível de átrio, porque a gente está falando do intervalo PR ou da análise da onda P. Então, a alteração que a gente está vendo aqui é em nível de átrio. O sexto passo para a gente pensar na interpretação do eletrocardiograma é avaliar o segmento ST. Então, o que a gente falou, né, o segmento ST, ele começa ali no ponto J, no final do complexo QRS, e é ele que vai determinar onde é que está a minha linha isoelétrica. E esse segmento ST, ele tem que estar sempre posicionado na linha isoelétrica, né? Ele é o que vai falar para a gente que ali é a linha isoelétrica, ele está fora dela ou não. Então, o ponto J, ele vai mostrar onde é que tem que começar o meu segmento ST,
e esse segmento ele vai seguir horizontalmente esse ponto. O segmento ST, ele é considerado normal, mesmo que ele esteja até 2 quadradinhos, algumas referências falam 2, outras 3, então entre 2 e 3 quadradinhos acima ou abaixo dessa linha isoelétrica, pensando que ali vai ser a linha isoelétrica a partir de então. E se ele tiver mais do que 3 quadradinhos acima ou abaixo, a gente tem uma alteração do segmento ST. Tá? A gente vai estar diante de uma alteração naquela transição do potencial de ação, né, entre a despolarização e a repolarização ventricular. E a onda T, por fim, né, como nosso último passo da interpretação do eletrocardiograma, é aquela onda que vem depois do segmento ST, que é positiva na maioria das derivações também, e ela é assimétrica. Então, se vocês repararem, ela tem uma forma que 2/3 dela estão até chegar no pico, enquanto 1/3 é representado pela porção final dessa onda T. A onda T vai representar para a gente a repolarização ventricular. Então, qualquer alteração, tanto no formato da onda T, né, às vezes ela está negativa, onde era para ela estar positiva. Então, isso indica para a gente uma alteração que tira aquele eletrocardiograma do ritmo sinusal. E aí, essas alterações vão indicar para a gente uma alteração na repolarização ventricular. E aí, então, pensando num guia prático, assim, né, são as 7 perguntas que a gente precisa fazer para interpretar o eletrocardiograma, e sempre pensando que a gente não pode nunca se ater a uma única derivação, o que é muito comum. Às vezes a gente se prende a olhar principalmente a derivação B2 e não olha o resto. Então, e aí a gente perde alterações importantes que podem acontecer em outras derivações que podem estar ali apresentadas. Então, primeiro, o ritmo é regular ou irregular, pensando no intervalo R para R. A segunda, qual é a frequência cardíaca? A terceira pergunta, tem onda P antes de cada QRS? Quarta, o intervalo PR é menor do que 0,20 segundos, ou seja, 5 quadradinhos? Quinta, o complexo QRS é estreito ou alargado? Lembrando que estreito e normal, né, considerando estreito como normal, é menor do que 0,12 segundos. Sexta, o segmento ST está na linha isoelétrica. E sétima, como é que está a onda T? Então, acho que não é o foco, assim, da nossa aula hoje a gente ficar treinando tanto essa interpretação, né? Mas acho que vale pegar esse guia, essa metodologia do BIM para interpretar os eletrocardiogramas e começar a identificar, né, onde é que estão as ondas, quais são as características dela, e se a gente tem todas as respostas dessas 7 perguntas como normais, a gente está diante de um ritmo sinusal. Qualquer uma alteração a qualquer uma dessas perguntas, a gente não vai estar mais diante de um ritmo sinusal. E aí a gente vai ter que lembrar, né, de que parte do coração equivale àquela onda para eu pensar em possíveis arritmias que estão presentes ali naquele eletrocardiograma, né? Então, alterações no PR, eu estou falando de átrio. Alterações no QRS, eu estou falando de ventrículo, e de onda T no ventrículo também. E aí, diferentes arritmias podem acontecer a partir dos átrios e dos ventrículos, né? Lembrando que cada célula possui a capacidade de formar um impulso elétrico por si só, de conduzir esse impulso elétrico, de responder ou não aos estímulos elétricos. Então, a gente sabe que o coração pode produzir impulsos elétricos e conduzir fora do nó átrio-ventricular, do nó sinoatrial, e que o caminho de condução não necessariamente segue aquele caminho preferencial. Então, é justamente para identificar essas alterações e depois nomear essas alterações, né, e tratar, que a gente parte para a interpretação do eletrocardiograma sempre
associado ao exame físico e ao histórico daquele paciente. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Acho que a gente até passei um pouco da hora, gente, desculpa. É um tema que eu gosto muito de falar, então sempre passo da hora, gente, não tem jeito. Imagina, Andressa, fica super tranquila. A gente tem uma pergunta aqui da Vitória Letícia, que ela gostaria de saber se, por aquele método de cálculo que você tinha citado anteriormente, se ele funciona só para ritmo regular ou se para ritmo irregular ele funciona igual. Tá, eu citei 3 métodos para medir a frequência cardíaca, né? O primeiro é fazendo o cálculo, né? Contando o número de quadrados de um R para outro R. Esse funciona para ritmo regular. O segundo método, que foi aquele de memorizar, né? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, também funciona só para ritmo regular. E o terceiro método, que é a regra dos 10 segundos, né, da gente contar quantos batimentos tem em 6 segundos ou em 3 segundos, ele pode ser usado também para ritmo irregular, geralmente é ele que é usado. Mas em nenhuma dessas estratégias de medir a frequência cardíaca, a gente vai se basear só no eletrocardiograma, a gente sempre vai avaliar isso no exame físico com o paciente. Isso é o mais importante da gente pensar quando a gente está diante de um exame que é complementar à clínica, né, a avaliação clínica. Não sei se respondi, se tem mais alguma pergunta. Luísa, tá por aí? Oi, Dessa. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo, e você? Eu vou invadir a live aqui, porque eu acho que a Luísa deve ter caído. Isso, a conexão dela caiu. Eu acho que não tinha mais perguntas, né, meninas? Mais uma pergunta. Pode fazer? Pode fazer, por favor. Ó, ela é do João Pedro. Pode voltar nas regiões cardíacas que cada derivação faz a leitura? Ah, posso sim. Peraí que eu já volto aqui e já compartilho minha tela. Aqui. Esse João. Aqui. Ele disse esse mesmo. Ah, então tá. Aqui, então, a gente tem todas as derivações nessa imagem, né, de um eletrocardiograma de 12 derivações, né? Então, as derivações periféricas e as pré-cordiais. E aí, a gente tem que lembrar que cada derivação faz uma foto do coração, né, da atividade elétrica do coração por um ângulo diferente. Então, cada uma dessas derivações foca mais no olhar para aquele ângulo da atividade elétrica. Então, D1 e AVL vão olhar mais para a atividade elétrica que está acontecendo em parede lateral superior, né? Aqui está como alta, mas o termo técnico correto é superior. D2, D3 e AVF em parede inferior. V1 e V2 no septo, V3 e V4 em parede anterior, e V5 e V6 parede lateral. É muito importante a gente saber, eu dei até o exemplo da síndrome coronária aqui, porque às vezes a gente vê alteração no eletrocardiograma só em algumas derivações dessa, que é o caso da síndrome coronária, né? E aí a gente já consegue associar a derivação que a gente está vendo, a alteração, né? Geralmente não é uma, né? São derivações consecutivas, mas a gente consegue ver e imaginar qual é a artéria que está obstruída e que está impedindo o fluxo de sangue para qual área do coração. Então, isso é muito importante. É uma imagem que eu achei bem didática, assim, para trazer para vocês e que é muito útil no nosso dia a dia como enfermeiros, né?
Foi, João. Tem mais alguma dúvida sobre essa parte? Andressa, acho que de dúvida foi isso. Pelo que eu vi aqui no chat, não tem mais nenhuma dúvida até então, né? Muito obrigada por ter aceitado esse convite nosso da LACE. Você sabe que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande por você. Essa aula eu sou suspeita de dizer, mas foi realmente muito incrível. Acho que foi esclarecedora para muitas pessoas também. Obrigada mesmo, viu, Andressa? Obrigada a você, Luísa, a todos da Liga, a Priscila, a Rafa, que estão aqui também representando a orientação da Liga, né? Eu fico muito contente da gente ter esse vínculo, mesmo eu estando em outra universidade agora, que eu também adoro, então tem gente das duas ligas que eu amo aqui, assim, né? Da LACE, da Unicamp, e da LACAP, da Unirio. Então, acho que falar sobre um tema que eu adoro, com pessoas que são tão interessadas, estão sempre dispostas a criar coisas novas, a trazer coisas diferentes, né, para incentivar o estudo, para incentivar o aprendizado, mesmo nesses tempos tão diferentes, né, tão difíceis, é fundamental, e parabéns aí para a LACE pelas atividades que estão sendo feitas, obrigada mais uma vez pelo convite, e é uma honra estar com vocês, viu? Obrigada mesmo. Imagina, obrigada, viu, Andressa? Obrigada, pessoal da LACAP, aí, pela participação de vocês também. Eu vi que tem uma galera da Liga aí. E, bom, pessoal, essa aula foi gravada. Ela vai ser postada depois para vocês lá no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser seguir a gente lá, fique super à vontade. Não esqueçam de preencher o Forms aqui que foi enviado no chat, que é ele que vai registrar a presença no dia de hoje. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula incrível que a Andressa deu. E lembrando que amanhã a gente tem o segundo dia de simpósio, que é sobre o tema BRAD e taquiarritmias cardíacas no ECG.